Bíblias, vamos pegar nossas Bíblias. Vamos abrir a Escritura em dois lugares. Eu quero ler dois textos. E a partir desses dois textos nós vamos então trazer uma palavra acerca da cruz de Cristo. Hoje eu quero falar acerca da cruz, do seu significado e dos resultados que ela realiza em nossas vidas. Amém? Eu quero falar sobre a cruz de Cristo, o seu significado e os efeitos que ela causa em todo aquele que crer em Jesus. Vou me basear aqui em João Evangelho, capítulo 8. E eu quero ler os versículos 24 e 28, com ênfase no versículo 28. E depois quero ler também lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Portanto, você pode abrir também 1 Coríntios, capítulo 1. Eu chamo a sua atenção essa noite. Preste bem atenção, porque essa palavra é primordial para nossas vidas. João Evangelho, capítulo 8, versículo 24, diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Vou repetir o texto. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Que maravilha. Abra agora em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim o texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, que maravilha de texto, porque traduz com palavras tão simples e palavras tão acessíveis, verdade tão grandiosa. A mensagem da cruz, como diz o apóstolo Paulo, para se referir ao significado espiritual da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é a mensagem e a providência de Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, querendo Deus salvar o homem do poder do pecado e dos efeitos do pecado, querendo Deus vencer o mundo de trevas ou o império das trevas, o Senhor então, Ele no seu plano de redenção, Ele propôs que o seu Filho, o Logos eterno, o Criador de todas as coisas, conforme João capítulo 1, se fizesse homem, se fizesse criatura, e como tal, deveria ele morrer crucificado.
Então nós vivemos num tempo em que todos sabem a história da crucificação, e muitos pregam inclusive a mensagem da crucificação, mas poucos talvez conheçam o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando você leva em consideração que não poucas pessoas também morreram crucificadas. Jesus, o Nazareno, não foi o primeiro e não foi o último a morrer numa cruz, a sofrer os flagelos de uma morte de crucificação, a morte de um maldito. Então, qual é a diferença da morte de Cristo na cruz do Calvário para a morte de tantos outros homens que morreram de modo semelhante, ou talvez até de modo um tanto mais cruel do que a morte de Cristo? Eu sei que nós somos tendenciosos a pensar que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi a morte mais dolorosa que já houve em toda a terra. Mas não é isso que garante a salvação, simplesmente porque foi uma morte dolorosa ou dolorida. Mas existem, por detrás da mensagem da cruz, como o texto de Paulo aos Coríntios diz, existe uma sabedoria tremenda. Ou seja, quando Deus se faz homem para morrer numa cruz, ocorre que nisto o quê? Nessa ação divina, porque o Evangelho é uma ação divina para salvar aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Quando Deus entra na história, Ele se faz criatura, e Ele vem com um firme propósito de morrer em prol do homem, em prol do pecador, sofreu uma morte vicária, uma morte substitutiva. Então, quando Deus entra na história, o que o mundo pode contemplar é tão somente um homem. E um homem abandonado de Deus, um homem que estava sofrendo para muitos um juízo divino, e então viam naquilo e sentiam apenas pena do crucificado. Inclusive, depois que Mel Gibson lançou o seu filme, A Paixão de Cristo, muitos de nós aqui, muitas pessoas foram também aos cinemas, eu particularmente fui, e nós vimos a comoção das pessoas. A comoção em face da descrição e da encenação dos sofrimentos. Então as pessoas ficaram com pena de Jesus, imagine você. Mas como o bichinho sofreu? Como que maltrataram o nosso Senhor? E aí as pessoas são levadas e induzidas a se sensibilizarem com a dor, porque essa sensibilidade gera um choro eventual, e com isso as pessoas confundem isso com arrependimento. Então assim, bem, se ele morreu por mim, então eu estou com tanta pena dele que eu vou aceitá-lo, porque senão ele terá morrido em vão, então tem que valer a pena, foi muito sofrimento. Aí nós estamos recebendo a Cristo, aceitando a Cristo, como dizem, para o bichinho não ficar sozinho depois de sofrer tanto. Ficamos com pena dele. Agora, a pergunta é, quantos de nós, ao olhar para a cruz, consegue perceber nisto, o que diz o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus? Porque ali na cruz, o Logos encarnado estava em fraqueza, e os homens estavam em força, ou não? Os homens é que estavam batendo, que estavam agredindo, que estavam insultando. Eram os homens que estavam ali lançando suas injúrias contra o crucificado. Os homens pareciam fortes e Cristo parecia totalmente indefeso. Eu digo parecia porque se ele quisesse se defender, defenderia. Mas ele se entregava voluntariamente. E Paulo então, olhando para a cruz, ele diz, olha, ao olharmos para a cruz, precisamos entender minimamente duas coisas. Primeiro, nisso consiste a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. Aí você olha e fala assim, se fosse eu para prover salvação para a humanidade, eu pensaria num outro plano. Eu acho que eu não vejo sabedoria nisso, morrer na cruz. Onde está a sabedoria de alguém morrer numa cruz? Em que consiste tal sabedoria? E Paulo avança um pouquinho mais dizendo, e a outra coisa a se perceber, é que essa fraqueza que vocês veem no crucificado,
que é a fraqueza de Deus, ela é mais poderosa do que os homens. Ah, que conversa. Eu só consigo ver fraqueza, eu não consigo ver força alguma. Porque ele estava preso, os cravos prendiam-lhe as mãos, e os cravos prendiam seus pés no madeiro. Ele estava impossibilitado, falando da sua humanidade, de reação. E ele estava também doente, porque ele tomou nossas enfermidades, febril. Ele estava cansado, tinha sido golpeado durante toda a noite. Ele estava humanamente falando fraco. E aí o apóstolo Paulo traz uma história dessa, que nós não entendemos ou precisamos entender, que esta fraqueza é o poder de Deus. Porque aquilo que nós chamamos de fraqueza é mais forte do que os homens. E nós precisamos entender essas coisas, para que nós possamos não somente ter uma fé meramente histórica, ou uma fé meramente dogmática, ou uma fé meramente teológica, ou uma fé meramente filosófica, como alguém que acredita num tal de um credo e carrega aquele credo como a sua confissão verbal de entendimento, de aceitação, de adesão. Não, mas que nós possamos olhar para a cruz com a fé orgânica do Evangelho e compreender o que é a cruz, compreender os efeitos dessa cruz, os resultados da crucificação, para que possamos nós ter uma experiência real dessa cruz. Afinal, o apóstolo Paulo diz em outro lugar, em Romanos capítulo 1, tratando-se do Cristo crucificado, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então eu pergunto essa noite para você: você quer experimentar esta salvação? Mas entenda, não é, pastor, já tem a salvação. Não é a salvação no plano das ideias, não. Porque eu li em algum lugar aqui que eu estou salvo. Eu me refiro a ser salvo na alma. Eu confesso que eu preciso. E você? Uma alma curada, uma alma liberta, uma alma livre, sem acusação, sem condenação, sem misérias. Quanto que nós precisamos de experimentar o poder do Evangelho. A nossa grande insistência enquanto pregação nos últimos dias, talvez resume-se na palavra experimentar. É a nossa carência. Portanto, escute essa palavra com o seu coração, em oração, dizendo: Senhor, fala comigo. Eu não preciso fazer a narrativa dos fatos históricos da crucificação, desde o momento em que Cristo foi preso no jardim do Getsêmani, naquela quarta-feira, ou naquela terça-feira, e como que ele foi crucificado na quarta-feira, como que ele foi julgado, como que ele foi açoitado, como é que ele foi, sofreu toda sorte de ignomínia, porque essa história os irmãos podem ler, essa descrição dos fatos da morte de Cristo está claramente ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 vão trazer cada um dos evangelhos com as suas características peculiares, mas todos vão trazer para você toda a representação da morte de Cristo com bastantes detalhes. Agora eu quero me ater, e eu quero que você agora volte os seus olhos do coração, da sua alma, do seu entendimento, que você vislumbre como se você estivesse lá naquele dia, no Monte Calvário. Eu quero apenas que você pense comigo, e que você então pudesse vislumbrar, ou possa vislumbrar, ainda que no entendimento, o
Cristo de Deus, ali pendurado na cruz do Calvário, ou de uma maneira bem mais simples, que você contemple ali aquele homem, o Nazareno, como diz o livro de Isaías, que não tinha aparência, não tinha formosura, nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção, e os homens que olhavam para ele pensavam, este homem deve ser muito ruim, porque o que Deus está fazendo com ele, misericórdia, não se faz nem com o inimigo. E agora, ao olhar então para essa cruz, entendermos por que Deus, na sua infinita sabedoria, demonstrou essa sabedoria enviando o seu filho, nascendo ele de mulher, tornando-se homem, para então ir à cruz e sofrer a morte do modo como ele sofreu. E primeiramente, a primeira coisa que eu quero enfatizar sobre o significado da cruz é o que está lá em Colossenses capítulo 2. É o primeiro aspecto que eu quero que você saiba. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Leia comigo. Esse texto eu vou ler porque ele é muito importante. E eu não vou apenas citá-lo, eu vou ler com os irmãos. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Nisso aqui consiste a sabedoria de Deus. Ou seja, a cruz é a sabedoria por este motivo que vamos apresentar aqui. É o primeiro motivo. Eu quero que você entenda essa noite acerca da cruz de Cristo. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E é esse versículo 15 que eu quero enfatizar agora, que o que a cruz de Cristo manifestou a todo o universo, quando Cristo estava ali sendo crucificado, é que naquele momento, principados e potestades estavam e foram expostos ao desprezo. Principados e potestades foram expostos à vergonha. E quando Cristo parecia perder, quando Cristo parecia morrer, porque se ele estava sendo açoitado, se ele estava desfalecendo, se nenhum golpe ele desferia, então para nós, ao contemplarmos isso, pensamos, ele estava perdendo. Sim ou não? Ele estava perdendo. Mas nesse perder, nesse entregar-se voluntariamente, nesse não revidar, e pelo contrário, todo o tempo em que ele esteve ali crucificado e recebendo todos os maus tratos, ele apenas dava, ele dava-se a si mesmo, ele dava amor, e ele clamava, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali ministrando perdão àqueles homens perversos. Então, essa cena de doação, essa cena em que não havia nenhuma vingança da parte de Cristo, nenhuma retaliação, nenhuma ameaça, porque nós, quando sofremos, nós temos a tendência de ameaçar. Você vai ver. Você não perde por esperar. Hoje é seu dia, mas amanhã é o meu. Um dia da caça, o outro é de quem? Do caçador. Nada melhor do que um dia após o outro. Nós vivemos ameaçando. Quando você está sofrendo algum tipo de prejuízo ou de dano, e no momento você não pode fazer nada, você fala assim, tá bom, pode esperar. Lá na frente a gente se encontra. Ficamos ameaçando, o outro. Mas Cristo não, ele recebia tudo o que ele não merecia receber. Ele não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, nenhum dolo. Cristo, por algumas vezes nos evangelhos, perguntou para os fariseus e escribas, por que vocês fazem isso comigo? Quando um soldado desferiu um golpe na casa de Pilatos, quando ele estava sendo julgado, o soldado, quando desferiu um tapa na face de Cristo, Jesus perguntou, senhora, se eu falei mal, diga onde foi que eu falei mal. Mas se eu falei o bem, por que você está me ferindo? Ou seja, não havia nenhuma razão, humanamente falando,
para a crucificação de Cristo, senão o ódio dos homens. Está lá em João capítulo 16, quando o Senhor Jesus, falando que ele seria morto, crucificado, ele diz assim: olha, odiaram-me sem motivo. Então agora nós temos ali um homem que, sem nenhuma razão real, ele sofre, recebe todos os golpes, e o que mais dói nisso não foram os golpes que mais lhe doeu. Não é um tapa no rosto, uma coroa de espinho na cabeça, ainda que lhe tenha doído, é verdade. Mas o que está aqui em vista é o fato de ser ele o Criador do universo, encarnado, é verdade. Feito homem, é verdade. E vendo agora as suas criaturas, e sabendo que tais criaturas eram assaz perversas, malignas, que o odiavam, que lhe pagavam o bem com o mal. E agora esse Cristo simplesmente ama e simplesmente perdoa. Alguém pergunta: qual é a relação dessa doação gratuita, amorosa, compassiva, desse perdão indescritível, com o capítulo 2, versículo 15 de Colossenses? O apóstolo Paulo, ensinando sobre o significado do momento em que Cristo estava pendurado, ele diz que o Cristo na cruz, pendurado, enquanto esteve ali pendurado, aos olhos de todo o universo, que seja dos multiversos, de todos os olhos daqueles que têm a consciência da existência e pode julgar e pode interpretar os fatos. Quando ele estava ali crucificado, ele estava despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Tem versão que fala: os expôs à vergonha. E esse expor a vergonha é que consiste a vitória de Cristo sobre o império das trevas. Quando diz os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Alguém pergunta assim: eu quero agora entender a relação do texto com o fato de Cristo, sendo ele agora homem, sem nada dever à lei, sem nada dever aos homens, mas sendo unicamente odiado pelos homens, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, e ele doando-se, ele exercendo misericórdia com um olhar de ternura, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para entendermos essa relação, é preciso nós entendermos que no princípio, e isso é tudo, esse princípio é tudo. Quando se entende o princípio e o espírito do princípio, e você então traz o espírito do princípio consigo, a cada passo da história você vai entendendo o espírito da história e a razão por que todas essas coisas aconteceram. É que no princípio, Lúcifer, na sua ânsia e no desenvolvimento do ego, querendo ele ser independente de Deus e semelhante a Deus, e de ter o seu próprio reino, como está lá em Ezequiel capítulo 28, ele, na multiplicação do seu comércio, ele encheu o seu interior de violência. Vocês entendem isso? Na multiplicação do seu comércio. Com todo respeito a todos os comerciantes, até porque esse conceito não se aplica a cada pessoa individualmente, mas a ideia geral de experiência do mundo. Mas quando diz na multiplicação do seu comércio, é porque aquele que vende algo, que comercializa algo, ele tem que ter o álibi, não tem? Não tem que ter convencer o outro de que o outro deve comprar aquilo. Tanto é que nós muitas vezes compramos o que não precisamos, porque alguém nos convence que nós temos que comprar aquilo. Então, nessa ânsia, né, de então chegar ao posto que ele queria, Lúcifer começou então a vender o seu produto. Quem era o produto dele? Vender a sua imagem, a imagem dele. Como será que ele chegou para os anjos? A Escritura diz que 1/3 dos anjos o seguiram, os anjos do céu.
ou pelo menos um terço dos anjos que estavam sob o seu governo. Melhor assim, né? Um terço dos anjos que estavam sob o seu governo o seguiram. E qual foi o álibi que ele utilizou? Qual foi o argumento que ele usou? Ele deve ter conversado com um, com outro, talvez começando pelos mais influentes, para que esses mais influentes pudessem influenciar a outros que estavam sob a sua influência, e assim como uma cadeia pudesse ir alcançando muitos. Será que ele falou assim: pessoal, é o seguinte, olha, eu quero falar para vocês que eu estou com uma coisa ruim no meu coração, um negócio, umas trevas, uma perversidade, e a despeito de Deus ser o Criador e de ser bom e justo e maravilhoso, puro amor, quem sou mal sou eu, mas então eu quero ser o diabo, eu quero ser o capeta, e quero que vocês sejam os capetas comigo. Se ele fizesse isso, ele conseguiria alguma coisa? Até porque eu acredito que ele próprio não tinha consciência do que lhe acontecia. Porque nós nos enganamos, e a Escritura diz que o nosso coração é enganoso. E portanto, quando vem essa rebelião, ela vem sempre com uma justificativa muito positiva. Me recordo da rebelião de Datã, Coré e Abirão, porque nós vemos essas rebeliões que a Escritura nos apresenta ao longo da história, todas elas trazem o princípio, o mesmo princípio. Toda rebelião tem o mesmo princípio, que é sempre falar em nome da verdade, em nome da santidade, né? Quando Datã, Coré e Abirão, eles se rebelaram no meio do povo de Israel, olha o argumento deles. Eu estava aqui observando, sabe? Datã, você é o quê? Você é de qual tribo? Não, sou da tribo de Levi. Ah, muito bem. E você, Coré? Da tribo de Levi. E você, Abirão? Levi. Interessante, vocês três sendo da tribo de Levi, são impedidos de oferecer sacrifícios a Deus, porque embora todos sejam levitas, os da tribo de Levi, só a casa de Arão é que tem o direito de celebrar ou de oferecer o sacrifício a Deus. Ora, se nós todos somos levitas, por que só Arão? Aí ele começou, ao invés de falar, nós três estamos doidos para tomar a posição de Arão, não, para ganhar o povo, falou assim: gente, vocês aí, toda a nação é santa. E por que só Arão pode? Vocês não são santos ou não? Sim ou não? E por que só Arão pode? Então, não é um argumento interessante? É interessante. Toda a nação é santa. Daqui a pouco está lá Lúcifer no céu, ou não sei lá, nos mundos aí, ou não sei onde é que ele estava exatamente, no Éden, no jardim do Éden, lá ou em outros lugares também. Eu sei que lá estava ele dizendo: vocês têm observado, pessoal? O que foi? Sei lá, Deus tem um trono central no universo, e só Ele é Deus. Você acha isso justo? Tanta criatura boa, tanta criatura maravilhosa, e só Ele é Deus. Não, tudo bem que Ele seja Deus, né? Mas por que não distribuir a glória? Por que nós também não podemos, afinal, eu não digo todos os anjos, não, mas pelo menos nós aqui, os primeiros príncipes, começa por aí. Rapaz, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Alguém falou para ele, né? Ficou naquela conversa, e aí começa a alimentar. E aí então, daí para frente, começam a ver a Deus com outros olhos. Você já observou que Ele é egoísta? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu posso perceber umas nuances de vaidade. Ele é vaidoso. Aí começou com esses argumentos a multiplicar os argumentos. Na multiplicação do seu comércio, foi enchendo o seu interior de violência. Daqui a pouco chamava Deus de tirano, de mau, de perverso. E talvez com o seguinte argumento: olha, nós vamos montar o nosso reino, e aí nós vamos dar a ele a chance de ele provar. Vocês vão ver, ele vai tocar fogo em nós tudinho. Ou pelo menos em meia dúzia, para dar um exemplo. Se ele fizer isso, fica provado que ele é tirano, perverso, mau, egoísta, vaidoso, avarento.
tudo é dele. Então a expectativa e o grande desejo do maligno era ver Deus se revoltar, porque aí chancelaria todos os argumentos. Era ver Deus levantar o trono e dizer assim: agora você vai ver. Vocês aí eu vou perdoar, mas esse Satanás aqui, eu vou mostrar para vocês todos e para ele que não se pode fazer isso. Aí quando ele fulminasse o capeta, aí todo mundo ia ficar quietinho, com medo de ser fulminado também, mas lá dentro ficaria: eu vou ficar calado para não morrer também, mas que tem sentido o que Lúcifer disse, tem. Ou não tem? Tem sentido. E aí, para surpresa de todos, tendo caído Satanás e todos os anjos, e depois a criação adâmica, pré-adâmica, e mesmo depois a criação do homem, o homem também foi enganado pela serpente, e todos tendo caído, Deus se manteve em silêncio. Se eu estivesse na ocasião, eu diria: Senhor, não vai fazer nada, fica parado, calado, nem para se defender, para dizer mentira deles. É porque Deus, a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou, como diz o texto, capítulo 1 de Coríntios, versículo 25. A loucura de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Deus, no seu silêncio, é como que ele dissesse: pessoal, calma. Não adianta eu fazer aqui um palanque, um comício, um tribunal, porque argumento por argumento, no final ninguém sabe onde está a verdade, ou sabe? Alguém já viu, participou de um julgamento, e falou assim: agora eu sei onde está a verdade? Você pode tomar partido, mas no âmbito da discussão de meros argumentos, ninguém nunca sabe onde de fato está a verdade. Mesmo aqueles que são mais sinceros ficam sempre na dúvida. Enfim, mas Deus diz: eu tenho um plano, pessoal, calma. Eu preciso, inclusive, este é o meio que eu vou usar para vocês, todas vocês, criaturas minhas, para vocês me conhecerem. Não basta Deus pegar um grande quadro e começar a dar aula acerca dele. Pessoal, eu sou Deus, vocês são minhas criaturas, eu os criei, e eu quero ensinar a vocês quem sou. E começar, tópico número 1, vou falar acerca dos meus atributos incomunicáveis. Anote aí, os atributos incomunicáveis de Deus. E o Espírito Santo escrevendo lá no quadro. E Jesus dizendo: tá certo, amém. Confirmando. E o Pai ensinando. Vocês têm que aprender que eu sou amor. Escreva aí: Deus é amor. Escreveu? Tem que decorar para a prova. Resolve alguma coisa? Meros conceitos resolvem o problema? Deus, por ser orgânico, porque Ele é a própria vida, simplesmente na sua sabedoria, falou assim: eu vou entrar na história. Porque o homem só poderá conhecer a Deus se Deus se reduzir ao tamanho de homem. Porque Deus é infinito na sua essência. E Ele não pode jamais ser conhecido como Espírito. Porque Deus, enquanto Espírito, como diz o apóstolo Paulo, é o Deus invisível, não visível. Como Paulo vai dizer também lá em Timóteo. É o Deus que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então Deus, a sua sabedoria, falou: não, eu vou entrar na história, vou me tornar um ser histórico, vou me vestir de homem. E aí os homens e todas as demais criaturas, porque eu serei criatura, vou me vestir de humanidade. E aí eu vou, na vida, no contato com os homens, eu vou mostrar para todo o universo, para todos os mundos, quem é o Pai. Todos vão ver o Pai. E ao ver o Pai, conhecerão o coração do Pai. Saberão quem Ele é de fato e de verdade. E conhecerão também quem é o diabo. O diabo será manifestado.
Não adianta você falar assim, o diabo tem chifre, tem rabo, veste uma leg. Diabo vestido de leg vermelha de caba preta. Não adianta. É revelar. O mistério de Deus consistia em revelar o caráter de Deus e o caráter do mal. Deus se reveste de humanidade e ele vem ao mundo. E tudo o que ele sabe fazer no mundo, entenda, tudo o que ele fez no mundo, foi amar as pessoas indistintamente. Nunca você verá nas páginas das Escrituras, ou nunca ninguém viu, Jesus desprezando uma criança porque é criança. Nunca. No dia que quiseram impedir que as crianças se aproximassem dele, Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Porque criança é aquele tipo de ser, de criaturinha, que ninguém quer no meio de conversa de adulto. Está lá Jesus num mistério tremendo. A obra exige. Os demônios furiosos. Lá vem o pai. Menininho aqui, abençoa Jesus. E o povo participeira, está incomodando ele. Está pregando no meio do sermão. Abençoa menino, tira daqui. Jesus fala, não, deixa. Vem para cá. Tragam todas as crianças. É isso que ele sabia fazer, que ele fez. Nunca Jesus desprezou um samaritano. Nunca. E olha que os samaritanos eram, para os judeus de então, era uma raça de gente das mais desqualificadas para os judeus, assim que eles viam. Das mais rejeitadas. Eles odiavam os samaritanos. Eles amavam muito mais as demais nações do que os samaritanos. E era porque os samaritanos eram meio irmão deles. Mas Jesus comia com eles. E quando contava as parábolas, colocava a personagem principal que manifestou o amor de Deus sendo o samaritano. Nunca Jesus desprezou uma prostituta. Ninguém quer ficar perto de prostituta. Prostituta, na sociedade machista e moralista e hipócrita, é a escória da sociedade. Sim ou não, pessoal? Mas Jesus não. Olha, cadê Jesus? Onde é que ele está? No meio de umas 15, 16 prostitutas sentado, conversando, amando de coração, fraternalmente, porque eram todas filhas de Deus. Nunca fez distinção de nada. A Bíblia não fala nada que Jesus tenha encontrado algum homossexual. Não tem esse registro na Bíblia. Mas deve ter se encontrado com muitos. E o que ele fez? Aí já é demais. Não. Prostituta vai, samaritano vai. Agora, homossexual não. Lá estava Jesus com eles. Falando. Ia à casa, comia, pregava, ensinava, curava. Jesus era um homem liberto. Ele não tinha os problemas do pecado que nós temos, que nos faz pessoas más, seletivas. E não é seletiva pela seleção, é pela hipocrisia, porque nós escolhemos e separamos aqueles que mais nos beneficiam. Lá estava, de repente, sabe com quem? No meio dos heterossexuais, acredita? Até no meio de heterossexual, Jesus andava. Por incrível que pareça. Até no meio dos crentes da época, lá estava Jesus no meio dos crentes. No meio dos pastores. Não, dos pastores não. Pior que estava. Sempre, lógico que eventualmente Jesus tinha uma palavra um tanto forte. Mas Jesus só batia com as palavras quando a força da mentira, da hipocrisia queria prevalecer. Aí Jesus dizia, vocês são filhos do diabo. Mas não falava cheio de ira, não. Não era ira. Ele falava com como um gesto de graça,
para que quem sabe essas pessoas ao ouvir isso não abrissem os olhos para o que elas eram. Porque vocês por fora parecem santos, mas vocês já se viram por dentro? Dê uma olhadinha. Se dê a chance de se perceber por dentro. Vocês estão fechando a porta do reino de Deus. Vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. Por fim, o próprio Jesus vai dizer, né? Chegou a hora do poder das trevas. Chegou a hora, a vossa hora chegou. Ele vai dizer, olha, odiaram-me sem motivo. E a única razão que encontraram para crucificá-lo, sabe qual foi? De tão genérico ele dizia, a nossa lei diz que ele tem que morrer. Pronto. Esconderam atrás da lei de Moisés. A nossa lei diz que ele tem que morrer, porque ele se faz igual a Deus, quer ser filho de Deus. Bonzinho demais. Irmãos, toda a bondade, todo o amor e toda a misericórdia de Cristo ofenderam profundamente os homens. Por fim, os irmãos sabem da história, pegaram-no e passaram a noite inteira levando-o de um lado para o outro, jogando ele na casa de Pilatos, na casa de Herodes, de um lado para o outro, a noite inteira. Em cada lugar que ele ia, ele apanhava, e ele não dizia palavra, sem dizer palavra. E enquanto tudo isso acontecia, aí você precisa, para entender este ponto que eu estou colocando, precisa olhar essa cena com os olhos da fé e do seu entendimento, imaginando aquele que ali está é o Criador, o Verbo que é Deus se fez carne. E agora, estando ele ali, o Criador, simplesmente sofrendo tudo isso em silêncio. E agora eu fico imaginando os mundos contemplando aquela cena e se perguntando assim, olha, ele não vai reagir? Talvez algum dizia, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que usar força, ele tem força, ele pode, pelo menos para impedir o golpe, mas não, ele se permite apanhar ou ser batido. E aí então começou uma onda de humilhação. Já era claro, o povo todo já tinha clamado, dizendo, crucifica-o, não queremos que este reine sobre nós, nós queremos César. Aí alguém teve uma ideia extraordinária. Sempre tem pessoas que têm ideias extraordinárias no momento desse. Falou assim, olha, ele diz que é o rei, né? Mas se é rei, todo rei tem o quê? Tem uma coroa. Vou providenciar. Correu lá e pegou lá uns ramos de acácia com espinho, fez aquela coroa, colocou na cabeça de Jesus, pegou uma cana e bateu para cravar. Entrou. E o Cristo de Deus fez o quê? Como ovelha muda. É o silêncio. Toda a malignidade de Satanás se revelava nessa forma de violência. E o amor de Deus apenas dizia, Pai, perdoa. Olha como que o caráter de Deus ia sendo revelado. Olha como o caráter do mal ia sendo revelado. Alguém gritou, todo rei tem que ter o quê? Uma túnica de rei, colocar uma capa de rei. Um cetro, corre lá. Alguém pegou um pedaço de pau, colocou na mão dele, e ele já estava todo desfigurado, e o povo começava a cuspir no seu rosto. O que está em torno de tudo isso, no mundo cósmico, no aspecto cósmico, porque para os homens terrenos, eles viam apenas uma crucificação comum, que eles estavam acostumados a ver. Mas no plano do universo, sabendo os anjos que ali era o Filho de Deus encarnado, porque até os demônios sabiam disso. Quando Jesus entrou no mundo, logo os demônios gritaram, 2 endemoniados, né? O demônio disse, o que viestes fazer aqui, ó Filho de Deus? Ou, sabemos que tu és o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Não sabiam. E agora então, tamanha humilhação, ele pega aquela cruz, vai ao Calvário, é crucificado, e lá está ele pendurado. Esse símbolo é símbolo de quê?
Alguma ameaça no seu olhar? Não. Tinha? Retaliação, raiva, ira, rancor. Ora, quem é aquele de quem disseram que era mau? É este? Todo mundo está vendo a sua natureza manifestada. Ora, quem era aquele de que foi dito que era tirano? Um tirano se permite passar pelo que Jesus está passando? Se ele é mau, por que ele usa de tanta bondade? E o apóstolo Paulo, então, olhando esse quadro por essa perspectiva, disse: no momento em que Cristo estava na cruz do Calvário, os principados e as potestades estavam sendo expostos à vergonha. Que vergonha! Que vergonha para o diabo. O diabo doido para ele reagir, doido para ele jogar uma praga, jogar uma maldição, para dizer: está vendo aí quem ele é? Mas não. Jesus venceu o mal com o bem. Os homens agrediam, Jesus respondia: estão perdoados. Cada golpe, estão perdoados. Quanto maior a maldade, maior o amor. Aí Paulo resume, sintetiza toda essa ideia dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando. E por que se ele não imputou a ninguém as transgressões? Por que nós muitas vezes imputamos? Porque talvez nós não entendemos o significado da cruz. Porque aquele que diz: eu creio na cruz de Cristo, e ao mesmo tempo imputa aos homens os seus pecados, ele está negando aquilo em que ele diz que crer. Crer na cruz de Cristo é falar: olha, isso aí é a mais pura sabedoria de Deus. Deus, na sua sabedoria, ele não vence o homem acusando-o, nem condenando-o, nem ameaçando-o, mas só se vence o mal por meio de entrega, por meio de perdão. Então, naquele momento, Cristo vencia os principados e as potestades, triunfando deles na cruz. A morte de Cristo, aquela fraqueza de Cristo, destruía todas as bases do império das trevas, todos os argumentos. Quando Cristo morreu, como ele próprio anunciou momentos antes de a morte, ele disse: chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. E qual foi o julgamento que ele falou que haveria de ter? Capítulo 14 de João: chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo. Opa, vai ter um tribunal, vai ter as provas, as testemunhas, e depois o reto juiz vai dizer: você não presta. Qual foi a forma de julgamento? Quando o Cristo de Deus foi julgado e condenado. O julgamento de Cristo e a condenação de Cristo, sendo ele inocente, puro, sem mácula, sem pecado, sem dolo, totalmente santo e sem defeito, foi condenado e crucificado pelo simples fato de os homens e os demônios odiarem a Cristo. Isso foi o julgamento do império das trevas. Portanto, quando você pensar sobre a mensagem da cruz, o que ela significa, você deve começar por isso. Quais eram os sentimentos do coração do Pai, do coração do Filho, que da cruz emanaram? Qual é a explicação da cruz dada por Deus? Daí, você fala: então, Cristo venceu o império das trevas. Essa mensagem vence em todas as consciências, mas, porque o reino das trevas, cuidado, não é um lugar. Tem gente que pensa que o reino das trevas é lá no inferno. Aí eles pensam no inferno, um lugar que tem um caldeirão, tem um demônio, né, no fogo, e lá ele... Não, não é verdade. Tampouco é nas nuvens acima dos céus. Reino das trevas não é um lugar.
O reino das trevas não tem um território espacial. O reino das trevas consiste no poder, no domínio de Satanás em todas as mentes caídas. Quantas mentes forem cativas e escravas de toda mentira e de todo engano de Satanás, ali naquela consciência, naquela mente, jaz o império das trevas. Ser liberto do império das trevas, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele vos libertou do império das trevas, não é ir a um lugar onde você estava e tirar você de lá e levar para outro lugar, porque que eu saiba, eu estou no mesmo lugar. Onde ocorre esse ser liberto do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho? Esse ser tirado e levado. Onde ocorre esse movimento? Vocês aqui já foram libertos do império das trevas? Se foram libertos, foram tirados de lá e foram levados para o reino do Filho do amor? Se foi, também fala de movimento. Onde ocorreu esse movimento de ser arrancado e tirado? Bem, eu posso dizer para vocês que nós estamos dentro desse processo de ser liberto e de ser transportado. Não se engane com a teologia acabada. A teologia acabada faz afirmações meramente teóricas. Embora o apóstolo Paulo afirme categoricamente que nós fomos transportados, você fala assim, se fomos, não estamos sendo, é diferente. Alexandre aprende a ler a Escritura. É porque Paulo, que tinha uma formação romana, uma formação com uma visão, um pensamento do direito romano, uma visão forense da coisa, ele traduz a verdade de Deus do ponto de vista daquilo que foi consumado na cruz. Então tudo aquilo que Cristo já realizou e portanto está feito nele, ele traz como verdade. Mas verdade para ser crida e para ser apropriada por nós, ou para apropriarmos dela, para ser experimentada. Então o fato de que afirma as Escrituras é um fato consumado em Cristo. Ele garante, portanto, tudo aquilo que é dito que está feito. Porque se ele garante, então está pronto, então está realizado. Agora, eu preciso me envolver com essa verdade. Eu preciso não somente crer nessa verdade, do ponto de vista dogmático, tradicional, cultural, como uma mera crença, mas eu preciso crer no sentido de absorver aquela mensagem e fazê-la habitar o meu ser, para que esta mensagem constitua em mim um novo modo de ver o mundo, um novo modo de ver as pessoas, um novo modo de ver a mim mesmo, um novo modo de ver o mal, um novo modo de ver a Deus, um novo modo de ver o mundo. Quando é gerada em mim uma nova consciência, o ser gerado uma nova consciência implica a morte da velha consciência, implica a morte do velho homem, o que significa ser liberto do império das trevas. Está todo mundo dizendo, porque nós somos libertos do império das trevas, e acaba de falar, olha para o irmão do lado e fala mal dele. Somos libertos do império das trevas, glória a Deus, mas sai daqui brigado com a esposa, brigado com o marido, brigado com o irmão, odiando o fulano, não consigo olhar para a cara do Beltrano. Não falo com a sogra, não falo com o vizinho, deve, não paga. E se puder tomar mais um pouquinho, ainda arranca do outro. Só quer contratar serviço que seja como uma galinha morta. Não quer pagar o que é devido. Só quer levar vantagem. Não gosta de doar, é avarento. Só quer receber. E com tudo isso, liberto do império das trevas. Onde está liberto, meu irmão? O que está acontecendo? Não está entendendo? Não, está aqui escrito. Eu sei que está escrito. Colossenses 1:13. É verdade? Lógico que é verdade. Paulo não vai mentir. Agora ele está apresentando uma verdade realizada, concretizada por Jesus
em Jesus, nele. E eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos tomar posse da vida eterna. Tomar posse implica eu preciso me envolver com essa mensagem. Eu preciso fazer habitá-la no meu coração. Eu preciso amar a verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando nós começarmos a nos envolver com essa verdade, no sentido de desejá-la profundamente, não há desejo verdadeiro no coração pela verdade de Deus sem o reconhecimento das nossas misérias. Ninguém vai amar o Evangelho sem reconhecer as suas misérias. Ninguém. Quem não reconhece sua miséria e diz crer no Evangelho não sabe o que está dizendo. Porque o que nos faz ter necessidade e desejo pela obra da cruz, pelo Evangelho de Cristo, é o sentimento profundo, é a convicção profunda que declara: miserável homem que sou. Eu estou arruinado. Eu estou condenado. Porque todas as minhas tentativas são vãs. Leia Romanos capítulo 7. O homem que começa a compreender a si mesmo, porque ele entendeu que ele foi criado por Deus para fazer o bem, ou não foi? Ou foi criado para fazer o mal? E agora ele, com essa pequena luz que ele tem, que lhe resplandece na consciência, ele deseja fazer o bem e começa a tentar. Alguém já tentou fazer o bem aqui? No que diz respeito à sua natureza, você sabe que tem que mudar. E fala: não, mudei, agora estou mudado. Aí de repente lá você se viu de novo, no mesmo lugarzinho, na mesma situação. Chega uma hora que nós temos que falar assim: olha, miserável homem que sou, eu não dou conta. Esse é o ponto. Eu não dou conta de mim mesmo, pela minha capacidade natural, pelo meu eu. Já tentei. Aí você, neste momento, você está dentro da experiência de salvação. Aí começa uma experiência. E não pensa você que vai ser resolvido do dia para a noite, não. Se eu reconhecer, está resolvido? Não. Agora que começou. Sabe por quê? Porque nesse desejo de ser salvo, Deus vai te levar à última consequência da sua fé. Pastor, e qual é a última consequência da fé? Desistir de tudo. Isso é visto em Abraão. Abraão, quando saiu da terra dele, embora tenha saído pela fé, saiu carregando toda uma tralha. Sobrinho, era nora, pai, todo mundo, tudo. E no meio do caminho foi arrumando um fio com a escrava e foi. Deus falou: não é assim, Abraão. O homem de fé, ele caminha solitário. Ele deixa para trás tudo, todas as suas muletas, os seus arrimos, tudo em que você procura se apoiar. Deus fala: não, tem que tirar. Foi tirando o pai, foi tirando o sobrinho, depois tirou o filho Ismael, depois tirou Agar, foi limpando. Quando estava tudo certo, que Deus deu o filho, pensou: agora acabou tudo, está tudo certo, agora me dá o filho também. Leva para o altar lá em Moriá e imola. Mas Senhor, para imolar. E ele levou, lembra da história? Só que Deus não queria que imolasse o menino literalmente. Era para tirar daqui de dentro. A fé nos leva à última instância em que você, no seu julgamento de si mesmo, desiste e fala: Senhor, agora estou aqui, não tenho mais nada. É nesse momento que você sentirá o poder do Evangelho produzindo fruto. Mas é um caminho, não desespere não, porque você tem que agradecer porque nós estamos no caminho. Mas e quando vai ser? Não, é toda a sua vida. A sua vida é uma vida de fé em fé, de glória em glória, cada dia uma experiência. Portanto, não olhe para as suas fraquezas
como sendo um impedimento de você continuar. Pelo contrário, confie, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15, que tendo Cristo Jesus pregado o escrito de dívida que era contra nós, na cruz do Calvário, Ele removeu inteiramente a nossa dívida, perdoando todos os nossos pecados. E todos os pecados do passado, interessante, né? Todos os do presente, e ainda os que você ainda vai cometer, já está tudo perdoado. É lógico que a obra da cruz vai nos levar ao tratamento dos pecados, porque a cruz não somente ela venceu o império das trevas, no sentido de expor o império aos olhos do universo. Essa foi o primeiro passo da sua vitória, foi a condenação. O reino das trevas foi condenado quando ele foi exposto, quando todo o universo não caído viu. De fato, essas mentes e consciências são todas perversas. Como pode matar, crucificar, zombar, escarnecer, humilhar Deus encarnado? Aí o reino das trevas foi revelado. Quando ele foi revelado como mal perverso, então ele foi vencido e foi julgado. Foi julgado. Agora é preciso executar sobre ele a sentença. E como é que executa a sentença? Está todo mundo esperando aquele dia, né? Para ver Deus pegar e amarra a boca, amarra o pé, joga no fogo, é isso aí. E todo mundo gritando, queima, queima, queima. Não é assim, o caráter de Deus não é esse. A sentença será aplicada na medida em que cada uma das nossas consciências, quando vai adquirindo o conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada consciência arrancada do império das trevas, cada consciência transformada, santificada, mudada, é um ponto a menos, e esse império das trevas vai se destruindo, se acabando, minguando, até que ele desapareça plenamente. E aí vai ser o dia em que todos irão olhar para Cristo assim e falar, rapaz, que maravilha. Puxa vida, quem diria, hein? Nunca imaginei todas as mentes e consciências, todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. É todos! Todos! Não vem me perguntar o que é todos. Você sabe o que é todos. E no final da reunião eu não vou responder quem é todos, não. Eu, Josué, se me perguntar, o que é todos? Todos, basta, todo joelho, onde tiver joelho. Ora, entenda joelho, não, isso é uma metáfora, né, irmão, para dizer, o se curvar, todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, deverá se curvar diante dele. Mas não vai ter espada no pescoço de ninguém obrigando a curvar, não. Não. É um dobrar-se de reconhecimento. E a prova é que não há somente o dobrar. Diz que toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra confessará. Aí, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha! Ou seja, todo o universo estará reconciliado com Cristo, terá voltado para Ele os seus corações, as suas almas, suas mentes, e se cumprirá então, quando diz lá em Efésios capítulo 1, que todas as coisas dos céus e na terra hão de convergir para Cristo. O universo reconciliado, e todo mundo tendo conhecido a Deus, não por meio de um manual de teologia, mas por meio da experiência viva e orgânica, pelo entendimento da verdade, foram todos libertos do pecado. Aí então não somente Cristo revela
o reino das trevas, e não somente Ele perdoa todos os nossos pecados, mas essa mesma cruz de Cristo é que nos liberta do poder do pecado. E eu vou dizer para vocês uma coisa: quem quer ser liberto do poder do pecado? Eu não somente quero, como eu preciso. O que é ser liberto do poder do pecado? É quando o pecado não ter domínio sobre você. Eu sei que o apóstolo Paulo ensina isso, que isso está feito em Cristo. Eu quero saber de você. Você está livre do domínio? O que é estar livre do domínio? Quando o pecado vier, você fala: ei, cai fora. Aqui não. Você já está liberto? Ou você ainda comete pecados? Hã? Quem aqui não comete pecado? Não, não comete. Então, como eu acredito na sinceridade de todos vocês, eu tenho certeza que vocês ainda cometem porque vocês não conseguiram se livrar do poder dele. Porque se você disser: não, eu estou livre do poder do pecado, e você peca, então você é um caba sem vergonha. Ué, mas que história é essa? Eu estou errado, ô Josiel. O indivíduo diz que está liberto, que o pecado não tem domínio, e ele peca, então ele é sem vergonha. Vai comigo? Hein, Wellington? Não, não é não? Portanto, eu acredito que todos nós, o nosso desejo é estarmos livres completamente. E é nessa trajetória de fé, crendo na cruz de Cristo, na medida em que você conhece não somente a mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz te leva a conhecer a verdade no seu espírito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... O pecado é um grande engano. O que é o pecado? Senão uma ideia ilusória na nossa cabeça. Nós somos iludidos, e por causa dessa nossa ilusão é que nós procedemos contra Deus e contra o nosso próximo. Quando essa ilusão se acaba, e quando é que ela se acaba? Quando você conhece a verdade. Ora, o que me faz viver na ilusão é o não conhecimento da verdade. Cristo sabia muito bem que o homem só pode ser liberto por meio do conhecimento da verdade. Ou não? E conhecereis a verdade. E aí? Qual vai ser o resultado? A verdade vos libertará. Quando a verdade dissipa as trevas da ignorância, da ilusão, da sedução, aí você consegue ver tudo claramente. Aí agora, quando o pecado vem na forma de ilusão, você fala: não, para de bobagem. Eu sei o que você é. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é Deus. Eu sei o que é o Evangelho. Eu conheço as mentiras do maligno desde lá do início que ele vem mentindo. Eu conheço. Você vai estar imunizado contra todo engano. Aí você estará liberto do poder do pecado. E não somente libertos do poder do pecado, mas quando Jesus voltar, por ocasião da transformação dos nossos corpos, nós também seremos livres dos efeitos do pecado. Porque esse nosso corpo, ele está sob os efeitos do pecado. Por que tanta enfermidade, tanta miséria humana que nós sentimos aqui, e a morte matando dia a dia esse corpo? Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, que esse nosso corpo, por fim, será absorvido, quando aquilo que é mortal for absorvido pela vida. Então, a cruz trará ainda para nós um último resultado, um último benefício, quando então os nossos corpos serão transformados e não padecerão mais de corrupção. Nós precisamos crer na palavra da cruz, guardá-la dentro de nós, interiorizá-la, buscar e orar: Senhor, dá-me olhos para ver. Todos são convidados
a se ajoelharem aos pés da cruz. Aqui não tem nenhuma cruz para você se ajoelhar. Eu digo curvar o seu coração diante da verdade da cruz. Todos os homens que quiserem ser verdadeiramente livres, plenos, felizes, prósperos, saudáveis, precisam reconhecer que não há verdade fora da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o cerne da verdade. Porque nela o caráter de Deus é revelado. Os atributos divinos todos são revelados. Tudo se concentra e se consuma nele. Por isso que ele é o centro de todas as coisas, e todas as coisas convergem para ele. Amém, queridos?